Dia de luz, festa de sol, um barquinho a deslizar no macio azul do mar. Juscelino Kubitschek inaugura Brasília. O período final de seu mandato é marcado por um grande crescimento econômico, baseado na industrialização e na crescente participação do capital estrangeiro. Como herança negativa, há um desequilíbrio nas contas públicas, inflação alta, desvalorização da moeda e aumento do custo de vida. O ex-governador paulista Jânio Quadros, do Partido Trabalhista Nacional, PTN, vence as eleições para a presidência da República, com o apoio da UDN. João Goulart, PTB-PSD, é eleito vice-presidente. Jânio Quadros assume a presidência. Defende uma política externa independente, adota austeridade econômica, restringe o crédito e congela salários. Com perfil conservador e moralizador, proíbe brigas de galo e o uso do biquíni. Na tentativa de fortalecer sua autoridade e ampliar seus poderes, renuncia em agosto, esperando que seus ministros militares e a população pedissem sua volta, o que não acontece. A crise institucional acirra-se na hora de passar o cargo ao vice, pois militares e setores conservadores resistem a entregar o poder a João Goulart, considerado esquerdista. Sua posse só é aceita após uma manobra do Congresso Nacional, que institui o parlamentarismo. A Constituição de 1946 é reformada e as atribuições do presidente reduzidas. O governo passa a ser exercido por um gabinete ministerial, chefiado por um primeiro-ministro. João Goulart concorda com a solução e indica Tancredo Neves para chefiar o governo. Na presidência, João Goulart enfrenta uma crise econômica. Lança o Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social e depois as reformas de base, que sofrem oposição no Congresso e desconfiança do empresariado. Realiza uma campanha pelo retorno do presidencialismo no novo plebiscito popular sobre a forma de governo previsto na emenda à Constituição de 1961. O presidencialismo vence e o poder é devolvido a Jango. De um lado, greves e manifestações populares apoiam o governo, enquanto a oposição o responsabiliza pela crise e o acusa de planejar um golpe comunista. A tensão chega ao ápice em março de 1964. O presidente promove um comício no Rio de Janeiro com cerca de 300 mil participantes na Central do Brasil em defesa das reformas de base. Depois, seus adversários reagem com a conservadora Marcha da Família com Deus pela Liberdade, reunindo 200 mil contra o governo em São Paulo. Em 31 de março, tropas de Minas Gerais e São Paulo avançam sobre o Rio de Janeiro, onde o governo tem apoio das Forças Armadas. O golpe militar destitui o governo e implanta o regime militar. João Goulart se refugia no Uruguai. Em 1º de abril, o Congresso declara vaga a presidência da República e autoridades militares assumem o poder. Em 9 de abril, é decretado o Ato Institucional número 1, AI-1, que caça mandatos e suspende a imunidade parlamentar e os direitos políticos dos caçados. Também acaba com o caráter vitalício dos cargos dos magistrados e com a estabilidade dos funcionários públicos, entre outros direitos constitucionais. Em 11 de abril, o general cearense Humberto de Alencar Castelo Branco é formalizado como presidente pelo Congresso Nacional. Castelo Branco extingue os partidos políticos por meio do Ato Institucional número 2, AI-2, e cria o bipartidarismo com o Ato Complementar número 4. Os políticos reagrupam-se então na Aliança Renovadora Nacional, ARENA, do governo, e no Movimento Democrático Brasileiro, MDB, de oposição. A maior parte dos que se filiam à ARENA vem da União Democrática Nacional, UDN. O MDB atrai principalmente os ex-integrantes do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Outra medida do AI-2 é acabar com as eleições diretas para presidente da República, determinando uma eleição indireta, feita por maioria absoluta no Congresso Nacional, em sessão pública e votação nominal. Em fevereiro de 1966, o Ato Institucional número 3, AI-3, estabelece a eleição indireta para governadores dos estados. A cassação de vários deputados federais provoca a reação do Congresso, que por isso é fechado em outubro. Em seguida, é reconvocado pelo AI-4 para reunir-se extraordinariamente e aprovar a 6ª Constituição Brasileira em janeiro de 1967. O texto incorpora os atos institucionais e aumenta o poder do Executivo, institucionalizando a ditadura militar. O ministro do Exército de Castelo Branco, general gaúcho Arthur da Costa e Silva, assume a presidência, referendado pelo Congresso. Ele extingue a Frente Ampla, um movimento de oposição criado pelos ex-presidentes João Goulart e Juscelino Kubitschek e pelo jornalista Carlos Lacerda.
Na política econômica, adota medidas como o combate à inflação, a revisão de política salarial e a expansão do comércio exterior. Inicia uma reforma administrativa e incrementa as comunicações e os transportes. O estudante secundarista Edson Luiz é morto pela polícia militar em um protesto no Rio de Janeiro, contra a qualidade de alimentação fornecida pelo restaurante estudantil Calabouço. Em resposta, estudantes e setores da Igreja Católica e da classe média organizam a Passeata dos 100 mil no Rio, em março. Também estoura greves operárias em Contagem, em abril, e em Osasco, em julho. Em abril, 68 municípios, incluindo todas as capitais, são transformadas em zonas de segurança nacional, com prefeitos nomeados pelo próprio presidente. A tensão política se agrava quando o governo não consegue licença do Congresso para processar o deputado fluminense Márcio Moreira Alves, do MDB, por ter feito um discurso considerado ofensivo às Forças Armadas. Em 13 de dezembro, o presidente decreta o Ato Institucional número 5, AI-5, que lhe confere poderes para fechar o Congresso, cassar mandatos, suspender os direitos políticos e os habeas corpus e institucionalizar a repressão. Costa e Silva deixa a presidência paralisado por um derrame. Uma junta formada pelos ministros militares Aurélio Lira Tavares, do Exército, Augusto Rademacher, da Marinha, Márcio de Souza e Melo, da Aeronáutica, assume o poder temporariamente, impedindo a posse do vice, o civil Pedro Aleixo. A Aliança Libertadora Nacional, ALN, organizada pelo comunista baiano Carlos Marighella, e o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MR8, sequestram o embaixador norte-americano Charles Elbrick, no Rio de Janeiro. Ele é trocado por 15 presos políticos. Em novembro, Marighella é assassinado numa emboscada policial comandada pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury, em São Paulo. Grupos armados de esquerda passam a atuar também no campo, especialmente no Vale do Ribeira, em São Paulo, no interior nordestino e na região do Rio Araguaia. A alta oficialidade das Forças Armadas indica para ser confirmado pelo Congresso como presidente o general gaúcho Emílio Garrastazu Médici, ligado à área de informações. Ele comanda o período mais brutal da ditadura militar, batizado de Anos de Chumbo, com prisões, tortura, exílio, morte e desaparecimento de centenas de pessoas. O regime censura a imprensa e as artes e promove duro combate aos movimentos estudantis, sindicais e de esquerda. Ocorre também nesse período milagre econômico. O produto interno bruto cresce cerca de 11% ao ano, a inflação média anual não passa dos 18%. O governo capta empréstimos no exterior e arrecada mais e lança projetos faraônicos, como a rodovia Transamazônica. E esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear?